Fala galerinha, beleza? Professor Itaés na área para mais uma aula gostosinha de matemática. Sou professor de matemática aí da Rede Municipal de Teresina. Leciono atualmente na escola jornalista João Emílio Falcão, lá no bairro Vamos Ver o Sol. E é com muito prazer que venho até vocês para mais uma aula, dando continuidade aí nossa aula de quarta-feira, que nós estávamos falando aí sobre volumes. Então, vem comigo. Então, galera, a nossa aula de hoje, ela vai dar uma continuidade à nossa última aula, que falava sobre volume, certo? E falando em nossa última aula, eu deixei uma atividade para vocês como desafio, certo? Então, mas antes, a nossa habilidade de hoje, da nossa aula de hoje, o que nós focaremos é determinar o volume de um cubo ou de um paralelepípedo retângulo sem o apoio da figura. Lembra que na aula passada, todas as questões que nós estávamos respondendo, tinha uma figurazinha lá onde eu podia analisar ela, separar em camadas, imaginar a figura, né? Então, hoje nós vamos trabalhar esse volume de uma forma diferente, sem a figura. Ou seja, nós vamos ter que trabalhar mais ainda com a nossa imaginação. Mas antes, vamos voltar aí na nossa questão da última aula, a questão aí número 9, se eu não me engano, que eu deixei como desafio para vocês. A questão, ela dizia o seguinte: um caminhão está carregado de caixas de garrafa de água mineral, contendo 24 garrafas em cada uma. As caixas, todas de mesmo tamanho, formam uma pilha com a forma de um bloco retangular. São 12 caixas no comprimento, 6 caixas na largura e 8 na altura. E a pergunta é: qual o total de caixas transportado por esse caminhão? Beleza. Aí nós temos aí 26 caixas, 50 caixas, 216 caixas ou 576 caixas. E aí, a pergunta é: conseguiram resolver essa questão ou não? Se não, mas pelo menos tentaram, esse é o mais importante, é tentar resolver as questões. Matemática só se aprende com a prática, galera. Então, vamos aí, a nossa resolução, né? Nós vimos na aula passada duas maneiras de resolver isso aí. A primeira delas, eu vou separar em camadas, né, essa minha figura. Depois de separar as camadas, eu vejo quantas camadas eu tenho. E em seguida, eu conto quantos blocos, quantos cubinhos, quantas caixas, no caso aí, cada camada vai possuir. E em seguida, eu vou somando todos os valores encontrados até chegar num resultado, num total, certo? Hoje, nós vamos tentar fazer de uma maneira diferente. Então, eu preciso que vocês acompanhem comigo aqui nesse cubo mágico, também utilizado na nossa última aula, certo? O que é que nós temos aqui? Uma maneira de calcular o volume seria eu contando bloco por bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos, certo? Só que nesse caso aqui, ele se torna fácil. Essa tarefa é uma tarefa fácil porque são poucos blocos e eu não tenho um trabalho de somar, de contar todos esses blocos. Mas quando eu vou aumentando a quantidade de blocos, então quando a gente vai aumentando a quantidade de blocos que formam a pilha, veja que essa dificuldade ela aumenta, né? Eu posso aqui sair contando de um por um, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí vou para a próxima camada, vou para a próxima, até finalizar todo o processo. Mas vejam a dificuldade de fazer isso, quando eu aumento. E isso aqui é porque é um 3 por 3 por 3. Imagine se eu pegar um cubo maior, ou como o exemplo aí do caminhão, que é uma quantidade bem maior de caixas. Então, o que é que nós poderíamos fazer? Nós já vimos que eu poderia separar em 3 camadas, certo? Camada da direita, camada central e a camada da esquerda. Vou contar quantos blocos cada camada possui. No caso aí, cada camada possui 9 peças. E aí, 9 vezes 3, eu tenho um total de 27 cubinhos. Só que percebam que eu posso fazer de maneira diferente. Vejam quantos cubinhos eu tenho aqui no comprimento, ó. 1, 2,
3 cubinhos, certo? 3 cubinhos. Observem também quantos cubinhos eu tenho na largura. 1, 2, 3. 3 cubinhos na largura. E quantos cubinhos eu tenho aqui na altura? 1, 2, 3 cubinhos. Quando eu multiplico esses valores, que são as 3 dimensões desse cubo, comprimento, largura e altura, observe o que nós encontramos. 3 do comprimento vezes 3 da largura, nós temos 9. 9 vezes 3 da altura, 27. Então, percebam que quando eu multiplico as 3 dimensões, eu encontro o total de blocos desse cubo, certo? De uma maneira mais prática, sem precisar separar por camada, contar cada bloco e assim sucessivamente, certo? Então, seria uma maneira mais simples de se resolver questões como essa, principalmente como questões aí como a questão 9, que tem uma quantidade bem maior aí de caixas, de cubinhos, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar aí as 3 dimensões, são elas o comprimento, que é essa dimensão maior. Nós temos aí a largura, que é a largura do caminhão, certo? E a terceira dimensão, que vai ser a altura. E nós acabamos de ver, certo? Acabamos de ver aí pelo exemplo do cubo, que eu posso calcular esse volume multiplicando as 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. O comprimento são 12 caixas, como o enunciado já nos informa. A largura são 6, e aí 12 vezes 6 dá um total aí de 72 cubos ou 72 caixas. E por fim, a altura, que são 8 caixas. Então, 72 vezes 8 dá um total aí de 576 caixas. Então, essa seria a resposta do nosso desafio. Professor, eu não fiz assim. Isso quer dizer que está errado? Não, não quer dizer que está errado. Você pode ter feito separando por camadas, aí nós teríamos 12 camadas, cada camada aí teria um total de 48 caixas. Quando você multiplicar 12 vezes 48, vai dar aí o total de 576 caixas. Só que é uma maneira que dá mais trabalho, então aprendam essa, sempre pratiquem essa, multipliquem as 3 dimensões e vocês vão encontrar aí o nosso volume. Pois bem, agora, alternativa correta, letra D. Então, agora nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, só que agora resolver questões sem o auxílio aí da figura. Quando falamos sobre volume de um sólido, estamos nos referindo à capacidade dele, a capacidade desse sólido. Vale a pena ressaltar que ao calcular o volume de um sólido, é necessário que todas as suas medidas, elas estejam na mesma unidade, na mesma notação. Por exemplo, eu tenho lá o comprimento do caminhão 12 metros por 8 metros de largura e quando for na altura eu disser que está em centímetro. Eu não posso pegar essas 3 dimensões e sair multiplicando e dizer que eu vou encontrar o nosso resultado, porque isso está errado, certo? Isso é uma observação muito importante. Para calcular o volume, todas as dimensões elas devem estar com a mesma notação, ou seja, com a mesma unidade de comprimento. Se uma está em centímetro, as outras devem estar, se uma está em metro, as outras 2 também devem estar em metro, e assim sucessivamente. Por exemplo, se uma das medidas está em centímetro e a outra é dada em metros, o que é preciso fazer? É preciso a gente voltar lá naquele conteúdo de transformações de unidade e fazer essa conversão, ou de centímetro para metro, ou de metro para centímetro. É o que está dizendo aí o nosso texto. Ele diz que é necessário transformar uma delas para torná-la igual às demais, ok? Veremos na aula de hoje como calcular o volume do paralelepípedo e do cubo sem o auxílio de uma figura, só através da nossa relação, da nossa fórmula do volume, certo? Então, um paralelepípedo retangular, ele é um sólido de 6 lados, que possui faces retangulares, planas e paralelas. É como se fosse um cubo desse, só que ao invés, não necessariamente, aliás, as faces têm a mesma unidade, o mesmo comprimento. A largura não é obrigado a ser igual ao comprimento da altura, que é igual ao comprimento da largura. Então, o paralelepípedo é uma figura como o cubo, com 6 faces, certo? Onde essas faces são formadas todas por retângulos, planos e paralelas. E aí nós temos um exemplo aí, ó, onde
essa figura nos mostra um paralelepípedo, onde o comprimento aí está sendo representado pela letra A largura pela letra B e a altura pela letra C. Tente imaginar o paralelepípedo abaixo, na verdade acima, como uma piscina, né? Se nós queremos saber o volume ou a capacidade dele, é o mesmo que dizer que queremos descobrir quanto de água cabe nele, quanto de água cabe nessa piscina. Então, para chegarmos a uma resposta, precisamos analisar alguns dados desse sólido, como a largura, o comprimento e a base ou a altura, aliás, ou a profundidade, certo? 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Por quê? Justamente para nós utilizarmos aquela fórmula que nós vimos lá na questão de número 9, que foi deixada como desafio aí para vocês na aula passada. Então, são esses dados que nos dirão a capacidade desse paralelepípedo, pois a forma de calcularmos o seu volume é dado por volume, só reforçando que isso nós já vimos, volume é igual a comprimento vezes a largura vezes a altura, certo? E aí nós temos o nosso primeiro exemplo. A carroceria de um caminhão-baú, como o da figura abaixo, que no caso aí eu retirei porque nós não vamos fazer uso da figura, tem medidas 3 metros, 6 metros e 4 metros, né? Quantas viagens, no mínimo, este caminhão terá de fazer para transportar 360 metros cúbicos de papel? Então, observem que a questão, ele não pede o volume, ele pede quer saber quantas viagens o caminhão será preciso realizar, no mínimo, para poder transportar toda essa quantidade de papel. Só que quando eu pego a capacidade do caminhão-baú, o que nós estamos calculando, na verdade, é o volume dele, certo? Então, o que nós vamos fazer? A princípio, nós temos que calcular qual o volume desse caminhão-baú, para depois verificar quantas vezes ele vai precisar se deslocar, quantas viagens ele vai precisar fazer para transportar todo esse papel. Então aí eu quero que vocês tentem fazer. Vocês já estão com tudo nas mãos, né? Vocês já sabem qual a fórmula, não estão vendo a figura, mas vocês podem imaginar a figura e já sabem calcular. Então vou dar aí para vocês, no caso aí, 1 minuto, 1 minuto e meio mais ou menos, um tempinho aí necessário e suficiente para que vocês façam essa questão. Então, vamos lá e a gente retorna com a correção.
Então vamos lá, galera. Vamos primeiramente aí imaginar como seria esse caminhão, já que não foi dada a figura para a gente, né? Não foi dada. Isso proposital, foi retirado na verdade, para que você comece a imaginar sem a figura dada na questão. Então vamos imaginar aí como seria esse caminhão. Primeiro, lembrando da nossa fórmula, a fórmula para calcular o volume, eu vou multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Imaginando o caminhão, nós temos isso aí, ó. O comprimento dele seria 6, a largura 3 e a altura 4. Então, o que nós vamos fazer aí para resolver essa questão? Vamos tentar primeiro resolver da forma que nós já vimos respondendo, né? Vou tentar aqui desenhar mais ou menos a situação aí do caminhão, certo? Ele é um paralelepípedo. Onde esse paralelepípedo ele tem 6 metros de comprimento, ou seja, eu vou dividir aqui em 6 partes, ó, o comprimento, considere aí que sejam partes iguais, 2, 3, 4, 5, 6, então esse seria o comprimento, né? Na largura, ele diz que são 3, ou 4, tanto faz, a ordem aí não vai importar, nós já vimos. Então, vou botar aqui 1, 2, 3, certo? E a altura são 4. Então, a altura aí são 4. 1, 2, 3 e 4. Então, vou fazer para cá também. Só completar a nossa figura. Então esse seria mais ou menos aí o esboço do nosso caminhão, já com as caixas, com os cubinhos. Como nós estávamos fazendo? Separando em camadas, não é isso? Então eu vou separar essa camada aqui, ó, vejam, circulando aqui, destacando, e vou contar quantos cubinhos tem nessa camada. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cubinhos. Então agora nós vamos multiplicar, são 12 cubinhos. Vezes, são quantas camadas aí que nós temos? Percebam aí que se eu separei aí na vertical, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Então eu vou multiplicar isso aí vezes 6. E aí 12 vezes 6 dá um total aí de 72, certo? Isso é o total de blocos que compõem esse caminhão. Como ele quer saber o número de viagens e o peso total, o volume total aí é no caso de 360, eu vou fazer essa divisão. 360 dividido por 12, por 72, isso dá igual a 5. Vejam que quando você vai fazer a figura, você tem essa dificuldade. Principalmente se for igual eu, que sem coordenação e a figura sair aí toda torta, né? Mas vejam que não influenciou. O importante é você ter a noção. Professor, eu não sei desenhar. Não tem problema. Vejam pelo meu desenho, não é essa perfeição toda, mas eu consigo identificar o comprimento, a largura e a altura e faço os cálculos necessários, certo? Agora vamos ver como seria uma outra maneira de fazer só utilizando a fórmula. Qual é a fórmula para calcular o volume do paralelepípedo? A nossa fórmula ela é dada multiplicando o comprimento vezes a largura vezes a altura. Imagina o caminhão, a largura aí de 6 metros, o comprimento de 6 metros, a largura 3 e a altura 4. Quando você substituir na fórmula, vai ficar, ó, 6 vezes 3 vezes 4. 6 vezes 3, 18, vezes 4, nós temos um total aí de 72 metros cúbicos. O que não é a resposta, porque ele quer saber o total de viagem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o volume total que nós temos de papel e dividir pelo volume que o caminhão consegue transportar.
Quando eu faço isso, eu tenho que o número de viagens é igual a 360 dividido por 72 e isso me dá um total aí de 5 viagens. Alternativa correta, letra B. Tranquilo? Então percebam que eu posso resolver essa questão de duas maneiras diferentes. Professor, e qual eu devo utilizar? Aquela que você mais se familiarizar, aquela que mais se identificar com você, certo? Como é que eu vou saber qual é a que eu me identifico mais, professor? Praticando. Eu faço tentando imaginar a figura, eu faço só utilizando a fórmula. E aí você vai ver aquela que lhe traz mais facilidade. Beleza? Vamos partir para a próxima aí. Temos um tipo especial de paralelepípedo retângulo, que é o cubo, que é o nosso outro elemento que vamos estudar hoje. É um sólido que tem 6 faces quadradas e com os mesmos comprimentos de lado. Lembra que nós falamos que o paralelepípedo retângulo ele tem 6 lados, todos os lados formados por retângulo. Aqui no cubo ele também tem 6 faces, 6 lados, certo? Só que os retângulos eles são quadrados, eles têm todos os lados iguais. Essa é a diferença aí de um para o outro. Certo? O volume, a forma de calcular o volume é a mesma, multiplicando comprimento, largura e altura, só que tem uma observação. Como as 3 dimensões, comprimento, largura e altura, são iguais, a gente pode substituir tudo aí por aresta. O que é aresta? São as linhas que compõem os lados, as faces das figuras. Então eu posso dizer que o volume é igual ao produto de 3 arestas. E quando eu multiplico 3 valores iguais, nós temos aí aquele mesmo valor elevado ao cubo. Então, seria uma outra maneira de calcular o volume aí do cubo. E aí, vamos para um exemplo. O volume de um cubo de aresta 5 centímetros é... Então, daí, ó, vejam a importância de você se familiarizar com as denominações. Se eu aprender só que o volume é comprimento, largura e altura, e quando eu pego uma questão como essa, em que ele não fala de nenhuma dessas 3 dimensões e sim de aresta, eu vou ficar perdido. Então eu tenho que entender que quando eu pego o comprimento, a largura e a altura, eu estou pegando, na verdade, as arestas daquele sólido, certo? A aresta maior, que é o comprimento, aí tem a outra a largura e tem a outra que é a altura. Então vamos usar somente aí a nossa fórmula. Certo? Volume, aresta vezes aresta vezes aresta. Todas as arestas são iguais aí, no caso, a 5. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 5, 25, e repetir o terceiro 5. E aí, nós temos para finalizar o volume igual a 25 vezes 5, um total aí de 125, alternativa correta, letra B. Tranquilo, pessoal? Então, mais uma vez, volto a falar. A maneira como você resolve, a maneira que você vai decidir resolver não é a mais importante, e sim a forma de pensar, como você vai resolver. Se eu vou usar o método A ou o método B, é o que eu quero dizer, não importa. O importante é que você escolha um que você domina. Professor, eu sou bom de figura, eu sou bom de desenho, eu sou bom de imaginar, eu gosto de desenhar. Então eu vou desenhar a situação, porque lá eu me sinto mais tranquilo, mais confiante para resolver a questão. Beleza? Tem aluno que pode chegar e pode dizer: professor, eu sou péssimo em desenho, mas eu sou muito bem com fórmulas, eu domino muito bem essa parte aí da matemática. Então, você pode usar somente a fórmula, como nós fizemos aí na segunda questão, certo? Então, galera, para finalizar a nossa aula, eu deixo aí essa mensagem para vocês. Nunca deixe nada em branco. Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que não tentou. Essa daí eu vou repetir muitas vezes em nossas aulas, porque é uma frase aí que eu gosto bastante, apesar de não saber quem é o autor, mas é uma frase que marca bastante, certo? Até mesmo para o professor. Pensem vocês como professores. Você gostaria de pegar uma questão do seu aluno em branco? Não. É muito melhor você tentar, mesmo não sabendo resolver a questão toda, mas você rabiscar alguma coisa que pode ser aproveitada pelo professor, certo? Então, essa é a mensagem aí da aula de hoje. Então, com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Volto a falar, qualquer dúvida, aqueles que são meus alunos, pode entrar em contato comigo lá pelo nosso chat no Mob Educa-me ou pelo nosso grupo de WhatsApp. Então, por hoje é isso. Fiquem todos com Deus. Forte abraço
e até a próxima.